Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou mostrar a gravação de um meetup que eu participei na eSales. Foi um papo muito bacana, onde eu tive a oportunidade de contar como que eu comecei com agilidade lá em 2010 e como eu me tornei ao longo disso um Agile Coach. Também vou falar uma série de dicas para quem quer ingressar nessa carreira e também dicas para quem quer se aperfeiçoar se já estiver atuando como Scrum Master, Agile Coach, etc. Vou falar de desafios, erros, acertos. Então, se você se interessa por métodos ágeis, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje. Bom, boa tarde a todos, né? Para quem a gente ainda não se falou. Então, acho que essa é a primeira talk mais direcionada aí, então, à questão de carreira. Agradeço primeiramente aí ao Luiz Duarte por ter aceito o nosso convite. Acho que vai ser muito bacana essa conversa contigo hoje. E para a gente poder iniciar, então, né, a conversar aí sobre esse mundo da agilidade, eu vou pedir para te apresentar, falando um pouquinho aí como é que foi o teu início de carreira, como é que tu chegou até a tua posição atual, e aí depois a gente vai, então, desenvolvendo as outras perguntas também. Fica bem à vontade. Perfeito. Então, agradecer novamente o convite, né? É sempre um prazer estar compartilhando algumas experiências e aprendendo também com cada empresa que a gente participa, né? De algum evento, de alguma oportunidade. Meu nome é Luiz e a minha formação até 2017 acho que era completamente técnica. Fiz ciência da computação, fiz pós em computação móvel e durante vários anos eu fui programador de software, né? Então, entre 2006, que foi quando eu comecei minha carreira, até 2010, mais ou menos, tudo que eu tinha feito até então era programar. Eu trabalhava numa startup que cresceu muito rápido naquela época. Fui o 10º a ser contratado como estagiário e em 2010 nós já éramos 150 pessoas. Né? E nesse processo de crescimento muito acelerado da empresa, começou a surgir várias oportunidades de liderança e várias necessidades de organizar os projetos. Né? Então a gente estava começando a ter uma estrutura de desenvolvimento grande, né, com algumas dezenas de desenvolvedores, vários projetos entrando e a coisa era uma bagunça. A gente tinha muitas dores do crescimento, então a gente tinha que contratar rápido, a gente tinha que entregar projeto rápido, E como eu já estava com alguns anos de casa, eu já era na época, estava virando analista de sistemas na época, surgiu a oportunidade então de começar a buscar uma posição de mais liderança, de mais protagonismo no time. E daí o gestor da minha área, ele também estava satisfeito com os resultados que a gente vinha tendo sem processo algum, e ele tinha ouvido falar de métodos ágeis, nós estamos falando aí de 2010, ele ficou sabendo, leu, achou interessante, daí me passou aquele manualzinho, na época tinha 30 páginas, hoje ele está menor ainda, está com 18, e ele me fez uma proposta, assim, então quer ir para São Paulo comigo fazer um curso? É um curso de Scrum, é uma metodologia aí que tem algumas empresas, está ficando bem popular, e a gente acha que pode ser interessante aqui para a empresa, talvez tenha mais aderência à nossa situação aqui da empresa, que era mais uma pegada startup, mas eu preciso de multiplicadores, não quer ir para São Paulo comigo fazer um curso? Né? Na ocasião eu não tinha assim, pretensões de, no futuro, me tornar um Agile Coach ou seguir uma carreira ligada à agilidade, né? Eu era apenas um analista de sistemas que recém entrou no papel, mas que tinha que assumir de alguma forma a liderança pelos projetos. Eu aceitei a proposta, foi bem interessante, a gente foi para São Paulo fazer um curso oficial da Scrum.org, foi legal, foi uma semana de curso, foi intensivão, assim, uma semana o dia todo, todos os dias, e daí a gente formava os times, e daí tinha que desenvolver software de fato, tinha que aplicar o método, daí tinha os problemas, era mais ou menos uma sprint por dia, assim. E a gente voltou do curso com todo o gás, e de lá para cá são 10 anos que eu não parei mais, basicamente. Eu comecei a aplicar lá nessa empresa, deu super certo, né? De lá eu saí para montar minha própria startup, levei os métodos ágeis comigo, voltando para o mercado depois que minha startup quebrou, fui para uma outra startup aplicar, depois de lá fui para a Agibank, na Agibank a gente liderou uma transformação ágil bem grande lá, com centenas de pessoas. De lá fui para o Banco Topázio fazer a mesma coisa. Banco Topázio, cheguei na Lynx, né, que é uma empresa que também é enorme, é gigantesca, e tem uma série de problemas para fazer gestão dos projetos, garantir comunicação, alinhamento, construir o produto certo, enfim, todos aqueles problemas que o ágil ele se propõe a resolver em maior ou menor grau. Esse seria um resumão aí de 14 anos em
5 minutos. Sim, muito bacana. E deixa eu te perguntar quais foram os principais desafios assim que tu enfrentou, né, até assumir esse papel, seja desafios no dia a dia de trabalho ou desafios a respeito também assim dos conhecimentos que tu tinha, seja de habilidades técnicas, comportamentais, enfim, num contexto geral, né? O que tu acredita que foram os principais desafios até chegar hoje onde tu tá, né, nessa função, digamos assim, de Agile Coach? Acho que tem duas fases assim que eu posso citar, né? Uma primeira fase, que olhando hoje, né? Claro que na época não foi fácil, mas olhando hoje foi a fase mais fácil, que foi a de me apropriar dos métodos, né? Então, quando a gente fala de agilidade, geralmente o pessoal conhece Scrum, no máximo alguma coisa de Kanban, mas métodos ágeis, se a gente for olhar na essência, é uma coisa muito mais abstrata, né? Agilidade é uma coisa mais abstrata e tem muitos métodos, muitas técnicas, muitas possibilidades. Até eu me apropriar disso tudo, né, levaram aí alguns anos para realmente ter o que a gente chama, né, um cinto de utilidades do Agile Coach, né, para, dada uma situação qualquer numa empresa, eu poder ser propositivo, eu poder criar uma nova técnica, enfim. Mas o grande desafio foi quando eu comecei a lidar com transformação organizacional, né, que foi de 2017 para cá. Quando as empresas começaram a decidir que elas não queriam agilidade só para cuidar de projeto no time de desenvolvimento, e elas queriam agilidade para a empresa, a gente começou a fazer a transformação a nível organizacional, daí começaram a aparecer problemas que até então eu não tinha competência alguma para lidar com eles, que eram problemas de pessoas, psicologia, comportamental, etc. Tudo isso eu tive que buscar de 2017 para cá, para poder, de fato, garantir que transformações acontecessem, não apenas a adoção de algum processo. Né? Porque a gente sabe que o processo pelo processo, ele não vai trazer resultado se a gente não conseguir, de fato, que as pessoas interiorizem aquilo, faça sentido para elas aquilo tudo, né? Então, essa segunda fase, que é dos últimos 3 anos aí, daí eu fui buscar formação em coaching, fui buscar análise comportamental, né, análise 360 e por aí vai, uma série de ferramentas que várias delas eu acabei adaptando para o mundo do ágil para conseguir fazer um link com o dia a dia dos projetos e até mesmo ter mais abertura com as pessoas, porque muitas vezes tu chega para alguém assim, eu vou fazer uma análise comportamental em ti, a pessoa já se arma, né? Ela não quer isso muitas vezes, né? Eu não vou fazer isso, eu vou te ajudar a lidar com o teu projeto. Mas daí tu começa a conversar com ela e as grandes dificuldades dela não são o projeto em si, né? É a comunicação, é o alinhamento, é a empatia, o interpessoal dos membros do time para com a alta gestão e por aí vai, né? Então, o que eu tenho estudado mais nos últimos anos e os desafios maiores foram com pessoas, né? O Luiz falou num assunto mega importante agora há pouco. Ele buscou formação de coach, uma série de questões para ajudar a adoção ágil e na mudança de mindset das pessoas. Dá um exemplo para nós, Luiz, sei lá, de exemplos bem-sucedidos, mal-sucedidos que tu tenha tido, cara, nessa questão de convencimento, de ir adiante, de faço ou não faço. O que disparou meu gatilho de buscar isso foi justamente algumas experiências ruins, né? Porque foi quando eu vi que a técnica pela técnica não iria resolver, né? Então, quando eu estava no Nagibank, lá em 2017, e se decidiu fazer esse tombamento para o ágil, se fez um plano bem ousado na época de, em poucos meses, a gente ter toda a TI operando no novo modelo, né? E isso fez com que muitas pessoas criassem algum tipo de autodefesa, vamos chamar assim, né, em relação a esse movimento da empresa, né? E a gente precisava de todas essas pessoas, né? Não tinha como a gente simplesmente deixar um grupo e dar atenção só para outro, né? Quando eu fui começar a entrar em alguns times, já na posição de Agile Coach, e eu vi que as pessoas, principalmente os gestores, não me davam essa abertura, se fechavam, não queriam se expor, né, todo tipo de noia possível, aí eu diria que eu tive os fracassos, né, que tu pediu para mim citar, de pessoas que não permitiram que eu entrasse nos seus times, sendo que meu intuito era de ajudar elas, né? Buscando entender, né, de fato, como a cabeça delas funcionava, o que estava acontecendo, buscando abordagens diferentes, eu fui atrás dessas outras ferramentas, mais ligadas a coaching e psicologia. Eu comecei a fazer sessões de acompanhamento com essas lideranças, né, e daí citando uma experiência bem sucedida, né, eu fazia sessões de acompanhamento com as lideranças de uma maneira super aberta para elas me trazerem o que elas sentiam confortáveis de trazer, porque eu sabia que no fundo elas tinham muitos problemas, mas elas não gostavam da minha abordagem anterior, que era chegar dizendo o que elas tinham que fazer. E quando eu comecei a entender que a resposta tinha que vir delas, e eu mudei minha abordagem para começar a plantar sementes, começar a tratar de forma um pouco mais subliminar a transformação com elas. Não é do dia para a noite, não precisa ser do dia para a noite, não precisa ser a força
que a gente tem sim como ir trazendo ferramentas aos poucos que façam sentido para o momento da pessoa e do time. Né? E esse tipo de racional, eu só consegui chegar nele depois que eu também me abri para estudar coisas que até então eram negligenciadas por mim. Então, seguindo, né, a questão de como tu te mantém atualizado, né, o esquema aí da agilidade, enfim, e já até vou engatilhar a próxima pergunta, né, que conselho tu daria, então, para quem está iniciando nessa área agora, quais seriam os primeiros passos, cursos, livros, certificações, quem busca realmente mais conhecimento nessa área? Perfeito, então eu vou inverter a resposta, né, eu vou começar, para quem quer começar, e depois eu coloco como eu me atualizo. Eu acho que assim, eu vou começar falando, talvez, dando um contra-exemplo, né? Hoje a gente tem um mercado de agilidade bem aquecido, né? Então as empresas estão demandando muito profissionais que entendam disso, e surgiram carreiras em cima do que antes eram apenas papéis, né? Então antigamente a gente tinha só papéis, né? Eu era um analista, que também era Scrum Master, eu fui engenheiro de software, que também era Scrum Master, e de uns anos para cá eu posso ser só Scrum Master, por exemplo. Meu conselho que eu dou para as pessoas que estão começando agora é não começarem tentando ser direto um Scrum Master ou direto um Agile Coach ou algo assim, porque se tu não tem a vivência do que é a realidade do dia a dia de projeto, do que é a realidade do dia a dia de um time de software ou qualquer outro time que tu queira colocar a agilidade em prática, né, o teu discurso ele fica muito vazio. E querer hoje, por exemplo, fazer um curso, e tem para vender isso, né, fazer um curso de Agile Coach, sem nunca ter experienciado esse movimento, sem ter passado por uma transformação numa empresa ou ajudado numa transformação, não para em pé, a pessoa ela fica muito vazia, né? Ela fica sem conteúdo, e isso é rapidamente percebido pelas pessoas, percebido pelo mercado. Então, quem quer começar, a minha sugestão é que comece, né, um passo de cada vez, e comece como um papel mesmo, né? Então, se hoje o teu time não tem uma figura de um agilista, né, seja Agile Coach, Scrum Master, etc., se proponha, seja propositivo em relação a você daqui a pouco começar a fazer esse papel de maneira complementar às suas atividades atuais, até para ver se é para você mesmo também, né? E daí só então, ganhando mais confiança, um pouco mais de bagagem, daí você de fato, não, agora eu vou seguir com agilidade mesmo, né? Não vou mais fazer minha atividade que eu fazia antes, agora eu vou focar em trabalhar método, processo, team building, trabalhar comportamental, trabalhar gestão de projetos de uma maneira diferente do usual, enfim, daí entra todo o leque da agilidade. Seria minha dica para quem está começando. E para quem já está continuando, né, quem já está nessa carreira, assim como eu, o que eu faço assim? Dica mais fácil, algumas publicações que eu costumo acompanhar. A Infoki é um editorial muito bom, porque eles têm uma vertical de agilidade muito boa. Por exemplo, eles fazem pesquisas mundiais relacionadas a tendências de métodos e processos. Você vai ver a curva de difusão da inovação, eles vão dizer o que as empresas mais inovadoras estão usando agora. Lá no Vale do Silício, o que eles estão fazendo agora? Eles estão trabalhando com no projects e no estimates. Eles não estimam e não tem mais projeto nas empresas. Então, tu consegue comparar, e as empresas não tão inovadoras, disruptivas assim, as mais ou menos estão fazendo. Eles te trazem catalogado os itens. Então, é uma maneira bem interessante de você ver, não apenas aqui no Brasil, mas conseguir antecipar coisas que você pode trazer para cá, enfim. Tem alguns blogs também, acho que o Serious Scrum é um dos mais interessantes. Ele é muito bom porque ele discutem bastante elementos muitas vezes pouco discutidos, né? Tu pega lá, sei lá, definição de pronto do Scrum, que é uma coisa que tem um parágrafo no Scrum Guide, eles discutem, estressam aquele assunto para te realmente entender ele, por exemplo. Acho que é um blog bem legal. Depois eu teria um segundo pilar, que é estar envolvido na comunidade de agilidade, né? Então eu procuro participar de meetup, eu procuro participar de evento, participo de alguns grupos de WhatsApp também relacionados à agilidade, procuro fazer cursos com uma certa regularidade. E o terceiro ponto, que é o mais importante para mim e talvez seja mais contra-intuitivo, assim, não é tão fácil das pessoas entenderem, eu procuro estar olhando para as empresas e vendo o que de fato elas estão precisando. Porque no fim do dia, a agilidade ela não existe por si só, né? Ela existe para um propósito da empresa, né, que é melhorar em N aspectos, né, entregar mais valor, melhorar o ritmo, ser mais sustentável, melhorar a qualidade da entrega, enfim, ter mais resultado, né? Então, olhando o que as empresas estão passando, por exemplo, agora nesse momento de pandemia, entendendo as dores delas, tu consegue daí tirar insumo para ver o que tu vai precisar estudar de fato. Né? Então, agora, por exemplo, em tempo de pandemia, a gente tem que se reinventar em termos de como é que eu vou manter os times mais unidos, mesmo que separados. Né? Esse é um tipo de insight
que talvez falando agora soe bem óbvio, né? Mas quantos meses a gente já está nessa e tem empresas que ainda não conseguiram se adaptar a esse formato, né? Então eu diria que são esses 3 pilares. Tem algumas publicações, tem a comunidade e tem, de fato, estar olhando para o mercado para ver o que faz sentido, né? Para não ser o processo pelo processo, né? Muito legal. E quem busca, de repente, assim, hoje eu exerço uma função, sei lá, de desenvolvedor e quero começar a ser um agilista. Qual é o primeiro passo no sentido assim, eu busco uma certificação direto, ou eu busco um curso mais intermediário depois da certificação? Qual é a ordem, digamos assim, para buscar ir tendo conhecimento nesse sentido e poder realmente atuar nessa função dentro de uma empresa? Sendo bem prático, assim, né? Tentando desenhar um método aqui rapidamente, né? Eu costumo sugerir começar com o Scrum, não por o Scrum ser o melhor, mas por ele ser geralmente a escola de agilidade. Então o Scrum vai te dar a base para muitas outras coisas fazerem mais sentido na sequência. Então eu buscaria daqui a pouco baixar o guia do Scrum, que é gratuito em português, dar uma lida nele, tentar aplicar no seu time, tentar começar a se envolver com alguns grupos. Por exemplo, aqui no estado tem o GUMA RS, né, que é o grupo de usuários de métodos ágeis, que agora estão fazendo meetups online. Começar a respirar mais esse universo. Eu gosto bastante de aprender com livros, né, mas essa é uma característica minha. Né? Para quem não é tanto de livro, daí tem vários cursos aí. Agora, essa função toda que nós estamos vivendo, né, de não ter mais cursos presenciais, tem algumas opções online. Né, a gente ainda está, enquanto instrutores de agilidade, a gente ainda está tentando bolar meios melhores de dar esse tipo de conteúdo online, mas já tem alguns cursos por aí. Eu tenho o curso, inclusive. Mas certificação, assim, geralmente eu peço para a pessoa dar uma empurrada mais para frente. Por quê? Hoje o mercado de certificação, ele está bem complicado porque tem para todos os gostos, e quando eu falo para todos os gostos é para quem não quer nem estudar e já sair certificado. Então tem certificações extremamente fracas por aí, e as certificações boas mesmo, que são as que eu recomendo, elas exigem que tu tenha um pouco mais de bagagem e elas custam uma grana que com o dólar a 5 e pouco é uma grana alta, porque são certificações internacionais. Então, geralmente eu recomendo para a pessoa, não, começa ali com um material mais barato, o Scrum Guide que é gratuito, alguns livros, alguns cursos, aplica, e daí se tu vê que realmente vale a pena tu investir, daí beleza, daí tu vai para trás de uma certificação, porque eu acho que ela pode te ajudar a te dar certeza de que é isso que tu quer mesmo, né? De que tu realmente entendeu e é isso que tu vai buscar para tua carreira. Bacana. E deixa eu te perguntar, assim, qual é a tua opinião, assim, de qual é a importância da agilidade hoje dentro das organizações, e já pegando um gancho, né, porque é importante todos os profissionais, independente de área de atuação, desenvolver um mindset ágil, né, mesmo sendo um profissional na área administrativa, enfim, né, por que é tão importante a agilidade e desenvolver um mindset ágil? Feito. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender, assim, que às vezes parece que, mas tá todo mundo empurrando essa história de métodos ágeis e tudo mais, né? Na verdade, quando a gente olha para a agilidade, ela é uma coisa bem mais abstrata, né, e bem mais abrangente do que geralmente a gente associa ao Scrum, ou ao Kanban, ou ao XP, essas metodologias mais famosas, o SAFe. Trabalhar a agilidade no nível organizacional, né, e se a gente for pegar ali pelo manifesto, que são os princípios, os valores mais fundamentais, né, a gente está falando de colocar o cliente no centro, a gente está falando de trabalhar de maneira mais colaborativa, a gente está falando de se comunicar mais, a gente está falando de reagir mais rápido às mudanças do mercado. O mercado é cada vez mais imperdoável, né? É um erro que tu comete, é um deslize que tu comete, tua empresa passa para trás, tua empresa quebra, tu perde o mercado. Então, tudo isso aí, a gente está falando dos valores da agilidade. É a gente começar a priorizar mais as coisas que vão trazer mais valor no médio e longo prazo, não só no curto. E quando se lê essas coisas tirando o viés de um método, de um processo, você olha para isso e pensa assim, tá, mas qual empresa que não quer entregar mais valor? Né? Qual empresa que não quer que o cliente fique satisfeito, que os colaboradores fiquem satisfeitos, que os colaboradores se comuniquem para fazer as entregas acontecerem? É meio óbvio, né, que vai se responder que sim. Então, quando a gente trabalha a questão de agilidade, a gente está buscando justamente esses valores. A adoção de um método ou de outro, ela vai ser muito circunstancial. Né? Então, se a gente pegar algumas das empresas hoje que a gente considera extremamente ágeis no mercado, a gente vai olhar para elas e vai ver que não tem ali um Scrum, ou não tem ali um Kanban, ou tem um pouco de cada coisa. Né? Porque elas entendem, elas chegam num momento de maturidade que elas entendem que ser ágil é isso, é buscar esses valores, buscar esses princípios. E que os processos são meios um pouco mais estruturados para se chegar lá. Por que é importante? Né? Porque cada vez mais o mercado está mais exigente, a concorrência está mais alta,
né? A gente vive um mundo cada vez com menos barreiras para fazer negócios, né? Então, as empresas que se fecharem nos seus casulos e não abraçarem esse jeito de trabalhar cada vez mais colaborativo, com o cliente no centro, com mais comunicação, com um ritmo de trabalho mais sustentável, elas não vão perdurar, né? O fato é esse. Então, é meio que uma questão de sobrevivência. Te agradecer novamente aí por ter dedicado esse tempo para conversar com a gente. Acho que foi muito interessante, agregou bastante, né? Então, mais uma vez, muito obrigada em nome de toda a equipe aí da E-Sales. E aí, o que achou do vídeo? Bacana, né? Se você quiser aprender mais sobre Scrum e métodos ágeis comigo, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para o meu curso online de Scrum e métodos ágeis e para os meus 2 livros publicados sobre agilidade. Um com foco maior em Scrum Masters e início de carreira e outro um foco maior com Agile Coaches enfrentando grandes desafios de transformações organizacionais. Independente disso, também deixo à disposição as minhas redes sociais para a gente poder bater um papo e eu poder tirar todas as suas dúvidas que você tiver sobre Scrum, métodos ágeis, carreira com agilidade. E deixe aí nos comentários também se você quiser agilizar alguma pergunta pontual, que eu terei o maior prazer em responder. Antes de sair, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar o seu like para me ajudar com esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!